A palavra mesmo em Efésios 6, versículo 16, podemos pegar ali como base, como explicação, para argumentar essa forma que ele age no dia a dia. A palavra fala assim: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então eu vejo que Satanás, por sua vez, o objetivo dele é fazer com que eu e você não compreenda as verdades da palavra de Deus. Com base no próprio texto no qual 2 Coríntios 10, 4, 5 fala que nós temos que levar cativo todo pensamento a Cristo. Uma vez eu fazendo isso, eu estou anulando a atividade dele, no qual o objetivo dele é cegar o meu entendimento. 2 Coríntios 4, 4 fala sobre isso, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a glória de Cristo revelado na cruz. Então o objetivo de Satanás diariamente é fazer com que eu e você não compreendam as verdades da palavra. Faça com que eu e você venha de culto a culto, de reunião a reunião, de célula a célula, e não compreenda aquilo que está sendo ministrado. Esse é o objetivo dele. Essa é a função dele. Fazer com que você não compreenda essa verdade que está contida na palavra de Deus. E como que ele faz isso? Lançando dardos inflamados na tua vida e na minha vida. E a palavra fala aqui inflamado, algo que remete a filmes que nós vemos aí de guerra, medievais e tudo mais. Nós vemos os soldados com suas flechas inflamadas, lançando até então em seu adversário. E por que dessas flechas? Porque uma vez ela tocando na pessoa, ela tende a pegar fogo e inflamar todo o corpo, todo o escudo, ou toda a casa, enfim. Há um objetivo dele estar inflamado. Então esses dardos, esses sofismas que Satanás lança sobre a minha vida e a tua vida, o objetivo dele é fazer com que você creia naquilo, a tal ponto que o teu corpo inteiro se inflame. A tal ponto que você ande em cima daquilo e seja escravizado por aquilo. A ponto que você ande totalmente longe, no ermo daquilo que Deus tem para a tua vida. Essa é uma forma como ele age. Mas eu gostaria de abordar aqui 3 sofismas, ou 3 teses da parte de Satanás, no qual eu e você nós precisamos compreender, para nós começarmos a prestar culto em adoração ao nosso Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo lá em Jó. Capítulo 1. A partir do verso 6. Vamos visualizar 3 argumentos de Satanás, que ele usa como sofismas nos dias atuais em nosso meio. Todos acharam lá Jó? Fala assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aqui que eu falei que eu achei outra atribuição ao miseravão. Turistão. Eu aqui, passeando. Passeando por toda a terra, você viu? Bicho conhece todos os lugares. Que miseravão, né? Nem para outro planeta, ver se tem gente, né? O Jacu. Continue lá comigo. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. 4 características que Deus fala a respeito de Jó: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Alguém tem alguma dúvida que esse homem era reto ou não? De acordo com o texto aqui revelado a nós? Deus mesmo que falou. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cerca com o sebe? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora aí mesmo, capítulo 2, do 1 a 6. Acompanhe comigo lá. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, quem? Satanás. Entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. Viu aqui como a agendinha dele é bem... Ele segue a agenda. Passa os dias, ele está até os dias de hoje aí. Passeandão, turistando. Continuando. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Achou que eu não ia orar, né? Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui como igreja, reunidos em Teu nome, no qual a Tua palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Então, por mais que não sintamos a Tua presença, mas a certeza no nosso coração que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra afirma isso. Deus, eu sou grato, Deus, por esse local, eu sou grato pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Pai, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor, no qual o Senhor mesmo revelou a nós. Deus, eu oro para que da mesma forma que o Senhor ministrou o meu coração, o Senhor também traga entendimento a cada um dos meus irmãos. Deus, eu peço a Deus que o entendimento de cada um aqui, Deus, esteja sensível ao Teu Espírito, no qual uma das funções do Teu Santo Espírito é nos ensinar todas as coisas. Então nós estamos aqui para aprender de Ti, Deus. Nos ensina em toda a verdade. É o que nós oramos, é o que nós Te pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então nós vemos aqui esses 2 textos. E dentro desses 2 textos nós vamos tirar aqui 3 sofismas. No qual Satanás, aqui nós vemos bem claro que Satanás ele insinua algo aqui. Se você vê o diálogo entre ele, né, e Deus, no qual a palavra aqui fala que Deus está reunido com seus filhos, com seus servos ali, com os anjos. Aí do nada aparece Satanás. Aí Satanás, nós vemos aqui que o próprio Deus começa a puxar assunto com ele e começa a perguntar algumas coisas para ele. E uma delas, Deus chega para Satanás e pergunta: pô, você conhece meu servo Jó? Satanás poderia muito bem chegar ali: pô, não conheço muito esse aí que você está falando com essas características, eu não conheço, dou a volta aí no mundo inteiro, estou passeando aí por todos os lugares e até mais, até então não consegui ver ele, pode ser qualquer dia eu pare lá para prestar atenção. Mas nós vemos aqui que ele não faz isso. Ele conhecia muito bem quem era Jó. Aí nós vemos aqui que ele chega e começa a se insinuar em relação à própria pessoa de Deus, no qual nós precisamos estar muito atentos. Que nós vemos e aprendemos aqui no livro de Jó, eu vejo que isso está inserido no nosso meio. Isso está inserido na igreja de Cristo, nos dias de hoje. No qual nós precisamos discernir a ponto de não aceitar isso na nossa vida. Então veja bem comigo. Satanás insinua que Deus
e até mesmo homem não são honestos. A primeira intenção aqui de Satanás é demonstrar e até mesmo querer afirmar com aquela explicação que Deus não é honesto. Por que isso? Porque nós vemos o primeiro sofisma que Satanás lança, não em Deus, mas que nós vemos que ele tem na praticidade dele, mas que hoje, infelizmente, nos nossos dias nós vivenciamos. Ninguém ama mais a Deus, ninguém ama a Deus mais que o dinheiro. Porque é o que Satanás indagou para Deus. Ah, mas também, quem pudera ele prestar culto ao Senhor e adorar o teu nome, se o homem tem tudo, tudo que ele precisa ele tem, aonde ele coloca as mãos vira dinheiro, tudo que ele faz vira dinheiro, visa lucro, e o homem tem tudo na vida dele. Pode ver que Satanás faz esta afirmação. Ele questiona nesse momento. E é algo que nós precisamos aprender. Que Deus precisa subornar, aqui Satanás está expondo o seguinte, que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para adquirir adoração e devoção. Satanás insinua que essa coisa de culto, religião, adoração a Deus, não passa de um negócio, de uma barganha, uma troca. Que o homem só adora a Deus porque tem interesses visando lucro. Então hoje, infelizmente, nós vemos isso. Lá mesmo na minha cidade abençoada, que mana leite e mel, se você quer prosperar, vá morar lá em Rio Branco, lá está a benção. Passa o carro lá, 8 horas da manhã, fica até o final da tarde passando, porque é limitado as ruas lá, porque é uma cidade pequena. Então o abençoado vai passar no mínimo umas 30 vezes na mesma rua, anunciando. Aí você vai ver os anúncios, é assim, pô, você que está endividado, você que está quebrado, você que a tua empresa faliu, você que está desenganado pelos médicos, você que tem encosto, boa essa, você que está com encosto, você que está com cheque protestado, Serasa não para de estar te ligando, banco te ligando, pastor fulano de tal vai estar na igreja tal, e ali está a tua bênção. Me perdoe, querido, para mim nada mais, nada menos, estão vivenciando essa sofisma de Satanás aqui, incitando ao povo, induzindo ao povo a chegar até Deus, buscar a Deus visando uma troca, visando um lucro. E quando eu paro e penso a respeito de adoração a Deus, no qual é um conceito que a Bíblia trabalha sobre adoração, sobre louvor, sobre vários aspectos, até mesmo de um princípio que está contido na oração, nós vemos que a adoração é você adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz para você. Aonde temos como base isso? Isaías 6, quando Isaías tem uma revelação do alto e sublime trono de Deus. E ele encontra quem ali adorando a Deus? Quem? Falei puritano. Quem? Os anjos. Isso. Estavam ali prestando adoração a Deus. E o que eles falavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra se encherá da tua glória. Então ali nós vemos o quê? Que a adoração vai muito além de você agradecer a Deus por aquilo que Ele fez para você. A adoração vai muito além daquilo que Deus pode fazer para você. A adoração é você aprender a adorar a Deus, independente da tua situação no qual você se encontra hoje. Eu não sei como você se encontra hoje, amigo. Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei. Só que eu vou te falar bem, independente de você estar bem ou não, você precisa aprender a prestar adoração a Deus. Conhecer a Deus da palavra. Conhecer o Deus que nos amou a tal ponto que enviou seu Filho unigênito para nos salvar, para resgatar aquele que estava perdido. Então você precisa ter essas verdades contidas em você. Satanás diz, toca no que ele tem e verás se ele não blasfema em tua face. Toca. Quantos de nós aqui
passa dificuldade financeira, você já perde o teu alicerce, né? Você já entra em crise. E se você não cuidar, amigo, você pode não estar falando que Deus não presta, que Deus é aquilo, ficar falando palavras de blasfêmia a Ele, mas muitas vezes a própria atitude tua, de não buscar a Ele, de não prestar culto a Ele, de muitas vezes até começar a abandonar as coisas que Deus criou para abençoar você, como culto, célula, as reuniões. Aí de repente você, tudo que você tem que deixar, você acaba deixando as coisas que diz respeito a Deus. Indiretamente, na minha concepção, não deixa de ser blasfêmia isso também. Você não está prestando culto e adoração a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos alertar nos dias de hoje, se você está aqui, em nome de Jesus, não esteja aqui por aquilo que Deus pode fazer por você, porque Ele já fez, lá na cruz do Calvário. Efésios 1, Paulo fala que toda sorte de bênção, aí a bênção aí você qualifique como você quiser na tua cabeça aí. Mas em questão de bênção, toda sorte de bênçãos que eu e você precisamos, já está em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Aí você pega Efésios 2, Paulo fala que eu e você, mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos ressuscitou e nos colocou assentados juntamente com Ele aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, toda a bênção que você precisa já está em Cristo Jesus. E se você tem Cristo Jesus, é só você usufruir daquilo que você precisa. Pelo menos a palavra fala a respeito disso. O que o homem tem? Quando Satanás chega aqui e fala, pô, toca no que ele tem. Ele tinha aqui família e bens. Sem que Jó soubesse, entenda isso aqui para você não começar a me chamar de herético e tal. Pega aqui o fio da meada aqui. Sem que Jó soubesse, Deus o constituiu por advogado de Deus na terra. Por que eu estou falando isso? Porque Deus chega para Satanás e fala assim, Deus conhecia Jó. Deus sabia que Jó era íntegro. Tanto que você vê nos dois textos, Deus falando as 4 características de Jó. Aí nós vemos aqui que Deus chega para Satanás e fala o seguinte, vá lá e toque então nele. Sem que Jó soubesse, Deus estava constituindo ele de advogado, para defender a própria reputação de Deus. Você acha que se Deus não confiasse em Jó, Deus ia fazer isso? Nunca. Aí que vai lá, toca na vida do abençoadão, de repente está me blasfemando? Não. Aí pronto. Agora eu te pergunto, será que se falar para em relação a alguém de nós aqui, será que nós vamos representar bem ele aqui? Responda só para vocês. Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Então nós vemos que quando Deus chega e fala para Satanás ir tocar em Jó, na verdade Deus limita ele. Então essa é uma verdade em que eu e você precisamos ter no nosso coração. Deus limita Satanás. Satanás não é um baguazão como muitos estão pregando aí, dando poder a ele, que eu particularmente, é um miseravão. Como diz o irmão aqui, você vence ele na acusação, né? Já que ele vem para te acusar, você acusa ele, né? Acusa mais ele, você vence na acusação. Boa estratégia. Né? Então eu vejo aqui que eu e você nós somos desafiados a ter nem tanto representar a Deus, mas viver essas características em nossas vidas. A ponto que uma das funções dele de vir mesmo nos caluniar, ele não acha o que nos acusar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Jó 1:3 fala assim, para que você conheça quem era esse homem e o que ele tinha, para que Satanás tocasse. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, e 500 juntas de boi. Jumentas de boi não tem, né? Tá louco? 500 juntas de bois,
e 500 jumentas. Agora apareceu os jumentos. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o do Oriente. Então nós vemos aqui que Jó, como fosse hoje aí, seria o quê? O nosso não, né? Mas seria um Bill Gates nos nossos dias hoje. O homem era rico, ele era o maior do Oriente, ele tinha bens. Então ele era alguém que tinha dinheiro. No verso 15 do capítulo 1, se você só quiser acompanhar aí, no verso 15, no verso 16 e no verso 17, Satanás usa 3 coisas para tocar em Jó. Primeiro usa os sabeus, no 16 usa o fogo, no qual o servo ali chega para reportar para Jó, e fala que esse fogo venha do próprio Deus, para destruir as suas coisas. Aí você vê no versículo 17 os caldeus. Ele usou essas 3 coisas para devastar o homem, para devastar as coisas que até então Jó tinha. E o qual foi a resposta de Jó para o acontecimento, ou o acontecido? Jó 1, 21 e 22. Acompanhem comigo lá. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Então Jó expressa, o que seria esse texto? O que Jó está expressando? Eu não trouxe nada, nada vou levar, pois tudo que eu adquiri, desde o meu nascimento até o dia da minha sepultura, não é razão da minha vida. Aqui Jó anula o primeiro sofisma de Satanás, demonstrando que ama mais a Deus do que ao dinheiro. Então nós, da mesma atitude que Jó, eu e você precisamos aprender isso também. Que nós temos que aprender a amar a Deus mais do que aquilo que nós temos. Mais do que aquilo que nós temos. Existem coisas que eu estou temendo ainda afirmar, mas vou começar a afirmar aqui. Aí qualquer coisa, a fogueira que me espere. Mas quando você estuda a Bíblia, o que dá a entender que Deus, Ele não tem muita parte e preocupação com bens materiais em relação à tua vida. Aí você pega o livro de Provérbios, Salomão começa a nos instruir e fala que tudo aquilo que você adquire com bens materiais são fruto e paga do teu próprio salário, do teu próprio trabalho. Aí nós vemos Paulo e algumas outras pessoas falando na Bíblia, Paulo é tão taxativo a ponto que ele fala que aquele que não trabalha que nem coma. Então o que me leva a entender é o seguinte, que eu e você muitas vezes nós começamos a atribuir a Deus glórias e honras por aquilo que nós mesmos estamos adquirindo por esforço nosso. Brunello do céu, está falando então que tudo que eu tenho não foi Deus que me deu? De acordo com a Bíblia fala que o salário teu, se você está trabalhando, aconteceu de você ter. Mas eu posso adorar a Deus e glorificar a Deus por aquilo que eu tenho? Pode. Porque aonde entra Deus nisso? Deus dá saúde para você. Deus cuida de você diariamente. Até porque, convenhamos, se nós atribuirmos que Deus favorece algumas pessoas em relação a bens materiais, se você olhar com a perspectiva real, às vezes é meio injusto da parte de Deus abençoar alguns e outros não. Por exemplo, eu parto do princípio que Deus deu um chamado para mim, e eu estou me esmerando para isso. Aí no quesito de bens materiais, eu tenho um Fiesta 2008, que eu ainda estou penandinho para pagar. Esse penandinho vem lá do Rio Branco. E a fechadura aqui lateral, essa aqui é um apelo para o Vandão. A fechadura minha aqui que eu abro já não funciona mais, eu tenho que abrir por fora meu carro. E não estou tendo condição. O quê? Seguro, nem sei o que é isso. Que Deus, nessa área eu clamo para que Deus guarde meu carro.
Aí, de repente, chega o irmão, como aconteceu essa situação na minha cidade, encosta o cara com a caminhonetão atrás de mim e desce. Eu, que bênção que Deus me deu. Falei, pô, irmão, estava trazendo esse entendimento para ele. Que o trabalho dele, eu falei, querido, uma coisa é certa, você levanta mais cedo do que eu, e vai dormir mais tarde, às vezes, do que eu. E o comércio que você tem é tão lucrativo que deu condição para você ter isso aí que você tem. Louva a Deus por dar saúde para você, nós podemos estar conversando aqui, que é o sinal de você não estar morto, senão nós não ia estar trocando ideia, né? Que a misericórdia dele já se renovou pela manhã, no qual fala lá em Lamentações 3, versículo 23, se eu não me engano. Fala que a causa de não sermos consumidos é porque Deus renovou a sua misericórdia, a fidelidade dele dura para sempre. Então essas coisas eu posso pegar para mim. Aí eu cheguei para ele e falei, pô, irmão, mas daí Deus é meio injusto, né? Talvez você seja mais pecadorzinho do que eu aí. E Deus te abençoou você com a caminhonetão dessa. E eu aqui penando para abrir o meu carro. Então melhor não vamos olhar dessa parte. Vamos olhar a questão nossa, pessoal, que Deus quer nos abençoar. Até porque, com base nessa ideia que eu estou te falando, que existe aí essa teologia da prosperidade aí. Quanto mais você dá, mais Deus vai abençoar você. Quanto mais você dizimar, mais vai Deus abençoar você. Não é mais dízimo, né? São 30%, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Aí, de repente, começa a vir isso, e se você está com o coração nesse entendimento, meu querido, eu conheço e conheci pessoas que deram mesmo, sem medo, fazendo uma barganha com Deus, vivenciando isso aqui, tendo por base esse conceito aqui de Satanás, que o homem só adora a Deus, porque Deus beneficia ele. E isso não é adoração, isso é uma barganha. E em nome de Jesus, que eu e você aprendamos a não barganhar com Deus. Adore a Deus, independente da tua situação. Independente se você está desempregado, adore a Deus mesmo assim. Deus é o Deus de todo mundo, a criação de toda a terra. Ele é o dono de tudo. Então adore a Deus, independente da tua situação financeira, independente dos teus bens, independente da tua situação. Amém? Então aqui nós vemos que Jó vence o primeiro. Segundo, ninguém ama mais a Deus do que a família. O homem teme a Deus, serve a Deus até algo acontecer na família, nas pessoas amadas. Tocou na família, o homem blasfema contra Deus e vira as costas para Deus. A grande pergunta que nós fazemos em relação a isso era que tipo de pai era Jó. Até para não ter uma base seguinte, talvez hoje existam pais que trocam os seus filhos, ou até mesmo a Deus, abandona a Deus por tão pouca coisa. O ato de um cara servir a Deus e abandonar a esposa e filho para ir morar com outra pessoa, trocou Deus por tão pouco. Não colocando que seja pouco a família, mas eu digo no sentido hoje, por tão questão sexual, por tentação aí fora, a pessoa troca. Mas veja bem quem era Jó, para que você entenda. Versículo 5 do capítulo 1. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele era um pai intercessor, conselheiro. Ele dedicava o melhor do seu tempo, que é de madrugada. O texto fala que ele levantava de madrugada para aconselhar, para exortar os filhos. Ensinar, corrigir, interceder a favor de seus filhos. Este era o pai Jó. Então Jó tinha essa praticidade com seus filhos. Ele tinha esse cuidado para com seus filhos. Ele amava os seus filhos. Aí de repente, o miseravão, versículo 18 e 19. Estando ainda falando aqui, seria o servo, que chegou até Jó para reportar que já estava todo destruído, as suas coisas, seus bens, já tinha sido saqueado.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova, ou a notícia. Detalhe, tudo no mesmo dia. Imagine como estava Jó, após perder tudo e ter que enterrar os 10 filhos. Jó tinha 7 homens e 3 meninas. Imagine só, um homem que tinha tanta riqueza, aí de repente tem que enterrar os 10 filhos. Imagine ele voltando, tendo que se recompor após o velório, tendo que enterrar os 10 filhos, ele ali tendo que se recuperar daquela situação. Imagine só, eu já vi pessoas por tão pouco em relação a isso, a negar Deus e blasfemar contra Deus. Assim como eu já contei aqui para alguns, eu tive uma experiência fúnebre, que é trabalhar em funerária. Aí eu tinha o desprezo de chegar naqueles momentos que você tem que colocar os paramentos, tirar a tampa do caixão, esperar para a família receber e até então ver a situação ali do falecido. Nos primeiros dias que você trabalha com isso é meio chocante assim, mas depois você vai normalizando, você vai achando aquilo como algo normal. Mas é terrível, que pessoas que não temem a Deus, não conhecem a Deus, elas blasfemam contra Deus nesse momento. Elas questionam Deus, elas perguntam por que Deus fez isso, por que aconteceu isso, por que não foi ela, por que não foi o fulano, por que não foi o ciclano, se Deus é tão bom, por que permitiu que isso acontecesse, e assim vai. E aqui nós vemos ao contrário, nós vemos que Jó ele não faz isso. Veja o versículo 21, mesmo versículo, fala assim: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, os filhos, e o Senhor a tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Jó anula o segundo sofisma de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a família. Está aqui, o texto fala a respeito disso. Então eu vejo que eu e você, nós temos que aprender a viver isso também. Eu lembro que eu vivi um período na minha vida onde eu perdi meu irmão, e eu já estava como pastor na época, numa denominação, e ali nós fazíamos um jejum para a nossa carne de 1 semana. E lá nós começávamos segunda-feira e acabava no domingo de manhã. E lá por quinta-feira, que veio a tentação do inimigo, o miseravão veio ali tipo me visitar, já começou a lançar sofisma na minha mente, gibi, doce de abóbora, doce de leite, nariz sujo. E ali começou a me dar uma fome. Falei, miserável. Não conhece o nariz sujo, o docinho? Por favor, você também não é puritano. Vou trazer para você lá no Rio Branco. Nada de gibi, gibi é aquele doce de amendoim liso, delicioso. Comer com leite, oh delícia. E aí nesse período, olha só, nesse período já fazia uns 3 meses que o meu irmão tinha falecido. E eu lembro que no hospital, no momento que ele estava para fazer cirurgia de um câncer no fígado, e lá devido a algumas palavras determinada sobre a minha vida, que eu precisava crer e exercer aquele domínio sobre a enfermidade do meu irmão, e ali eu comecei a lutar sobre isso, e orar, e eu já não me importava mais com médicos e pessoas que até então estavam no Erasto, eu estava lá, fogo puro, declarando e orando. Tinha hora que chegava alguém e disse, moço, só mais baixo, pode deixar comigo, e eu lá orando. Aí, em um determinado momento, ele faz a cirurgia, ele volta para a UTI, e ali nós, naquela esperança, que Deus até então tinha ouvido a minha oração, e curado, né, mediante a fé que nós estávamos ali, curado meu irmão. Aí, de repente, o médico chega e pergunta quem era da família do fulano, tal.
Aí nós levantamos a mão, ele na frente de todo mundo. Ele falou, não tenho uma boa notícia para dar para vocês. Ele fez a cirurgia, mas aqui na UTI, infelizmente, ele entrou em óbito. Aí ali, a sensação que eu tive, de fato, é isso mesmo. Como se alguém tivesse aberto um enorme de um buraco. E ali eu fiquei sem chão. Porque ali o primeiro questionamento foi, pô, mas, ué, Deus, não é que o Senhor me dá uma dessa? Louco, eu orando aqui, buscando, e o Senhor vai me tocar no meu irmão, servo do Senhor, estou aí dando murro em mim mesmo pela tua obra, e isso acontecer. E ali eu lembro que eu fiquei esse período de 3 meses, até o dia desse jejum, eu fiquei sem falar com Deus, com birra. Fiz a mãozinha para ele assim, ao contrário, o Senhor para lá e eu para cá, e não consegui orar, não conseguia ler a Bíblia mesmo, pode abandonar. Aí nesse jejum, algo aconteceu. Eu tive esse entendimento, por intermédio da palavra mesmo, no qual Deus, Ele pôde me esclarecer que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo. E que o simples fato de eu ter um desejo no meu coração em ver a minha família e meu irmão bem, aquilo ali também não estava representando que eu tinha fé ali para que algo acontecesse. Nada mais era um desejo pessoal meu, como cada um aqui tem. Ninguém aqui quer perder quem ama. Ninguém quer perder alguém da família. Alguém quer? Eu não vou pedir para erguer a mão, porque uns são meio loucos aqui, ó. O macarrão já ergueu lá. Então nós vemos que isso é nos dias de hoje. Isso é um sofisma que eu e você precisamos entender. Que dependente do que Deus permita em relação à nossa família, Deus ainda é maior que a nossa família. A adoração que você precisa prestar a Deus não pode ter por base, por limite, a condição da tua família, se ela está bem ou não está bem. Deus vai continuar sendo Deus. Tem um testemunho, eu não lembro bem agora o nome dele, um americano, que ele adquire um câncer, ele tem os vídeos no YouTube. Aí nesse momento ele começa a fazer o vídeo, e aí uma coisa no final do vídeo ele fala assim, se Deus me curar, Deus é bom. Mas se Deus não me curar, Deus continua sendo bom. E isso é algo que nós precisamos compreender. Porque hoje está aí uma teologia que fala que eu e você não podemos ficar doentes. Que você está aí, todo super-homem aí, não pode nada acontecer com você. Mas, meu amigo, você vai ler a Bíblia, você vai conhecer ali a vida dos apóstolos, dos 12, só um que morre, morte natural, que é João, na ilha de Patmos. O restante, todos tiveram uma morte ali, decapitado, cortado ao meio. Sendo que João, de acordo com a história, ele não morreu de morte matada, mas ele foi jogado num tacho quente, no qual, segundo a história, Flávio José, alguns historiadores, falam que ele não sofreu dano algum. Então nós vemos que Deus ele não promete isso para você. Nós estamos aqui num corpo corruptível. Se eu perguntar aqui hoje, quantos aqui têm cuidado da alimentação, da sua saúde, de tantas outras coisas que você sabe que deve fazer em relação ao teu físico e não faz? Assim como eu. Mas eu me espertei. Comecei a andar. Espere. Espere que isso não vem em breve. Está gravado? Mas o porquê de ter que emagrecer, o porquê de ter que cuidar da minha alimentação e tudo mais? Devido ao propósito de Deus. Pô, Deus tem um propósito. Se Deus tiver um propósito de 20, 30 anos para mim, eu tenho 2 filhas maravilhosas. Tenho a Júlia de 12 anos e tenho a Eloá de 6. Eu quero ter o privilégio de desposá-la no dia do casamento, as 2. Mas o risco é grande de eu não acontecer isso. Se eu não mudar a minha forma de pensar em relação a comer, metanoia, mude sua forma de se alimentar. Gostou, né, Gê? Gostou, né, Gê? Então nós precisamos entender isso. Que nós estamos sujeitos, de acordo com o corpo corruptível que nós temos, de pegar, de infelizmente desenvolver uma enfermidade. Agora, só porque você infelizmente adquiriu isso, vai abandonar a Deus, como você conhece, quantas pessoas que abandonaram a Deus porque ficaram com uma doença.
Aí, de repente, Deus, por sua misericórdia, ainda usa a mão de médicos e tudo mais, cura a pessoa lá, e a pessoa, mesmo assim, não quer nem saber mais de Deus. Então, nós precisamos aprender que Deus é maior, e precisamos adorá-lo, muito mais do que a nossa família. Terceiro e último, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Jó 2, 7, versículo 8. Aqui Satanás está insinuando que o homem, ao ser tocado com algum tipo de enfermidade, blasfema contra Deus, pois o homem busca adorar a Deus por ter saúde. Super-homens, pois já que estou servindo e adorando a Deus, não posso ficar doente. O texto fala assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio de cinzas. Jó, mais uma vez, é constituído como advogado de Deus, para provar que Satanás estava errado, e afirmar que o homem ama mais a si mesmo do que a Deus. Então nós vemos aqui que Jó foi desafiado novamente em provar, ao contrário daquilo que até então Satanás tinha argumentado para Deus, que o homem amava mais a ele. Toque na saúde dele, e você vai ver se ele não blasfema na tua face. Toque na saúde dele. Dê uma doença para ele, para você ver se ele não nega. E aí a resposta de Jó, em meio a essa aflição, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Aqui nós vemos a terceira sofisma de Satanás sendo derrotada. E Jó prova que ama mais a Deus do que a sua própria vida. Que sejamos hoje, em nossas vidas, homens e mulheres tementes a Deus, em meio à escassez, à dificuldade, enfermidade, na fartura e na riqueza, exaltando sempre a soberania de Deus sobre nossa vida. Aprenda a amar a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Amém? Que em nome de Jesus, o meu maior desejo é que você discirna isso. Se você tem vivenciado isso, que você abandone isso. Peça perdão a Deus e abandone isso. E comece a adorar a Deus por quem de fato Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Amém? Gostaria que vocês se colocassem em pé. Esse mundo tem tentado